Definitivamente, uma boa quantidade de acertos em matemática pode alavancar muito a tua nota no Enem e ser um diferencial entre a tua aprovação e a reprovação na universidade dos seus sonhos. Fala pessoal, eu sou o Matheus, o dono desse canal. Logo menos eu vou colocar uma apresentação aqui, mas hoje basta saber que eu vou te ensinar as técnicas que eu utilizei para acertar mais de 40 em matemática durante 2 anos seguidos, sendo que em um deles eu não estava estudando. No Enem de 2020, que foi o ano em que eu de fato me preparei para o vestibular, gastei todo o meu tempo ali estudando, fazendo exercícios, enfim, aplicando todos os métodos de estudos que eu desenvolvi ao longo daquele ano, eu acertei 43 acertos dos 45. Já nesse ano de 2021, depois de um ano totalmente parado, eu fiz 41 acertos dos 45 no Enem de 2021, certinho? E o próprio fato de eu ter mantido essa boa quantidade de acertos ao longo dos anos já é a primeira evidência e o nosso primeiro ponto, a nossa primeira dica aqui, que a matemática é uma matéria que consiste menos no domínio do conteúdo e mais no domínio de uma técnica. O que isso significa? Por exemplo, quando eu fui fazer nesse ano a prova de humanas, ainda que ela seja uma prova muito interpretativa, que tem textos de apoio ali que ajudam muitos alunos, inclusive vou falar sobre isso aqui nos próximos vídeos, eu senti alguma dificuldade. Muitas coisas ali eu tinha esquecido, principalmente de Era Vargas, História do Brasil, eu senti ali, putz, olha só, tem um déficit aqui, eu perdi parte do conteúdo. A mesma coisa com natureza, muitas das coisas ali eu tinha esquecido, ou pelo menos tinha perdido a prática de como fazer e senti uma dificuldade na prova desse Enem de 2021, depois de um ano sem estudar. Ainda que a resolução tenha saído, ela saiu meio truncada, meio demorada. Já em matemática não, eu chegava, batia o olho na questão e sabia exatamente como fazer, ia lá e fazia. Talvez o meu cálculo mental estivesse um pouco lento, mas tirando isso, todas as técnicas estavam corretas, estavam ok para mim. Isso daí é o nosso primeiro ponto. Matemática é uma matéria que consiste no domínio de uma técnica. E em que consiste essa técnica? E aqui você já tem que parar e anotar esse vídeo, porque eu vou te falar os 4 pilares que você precisa para dominar a técnica da matemática e conseguir ir bem. Primeiro, lógica, interpretação de texto, conhecimento básico e transferência de conhecimento. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. O primeiro desses pontos é a lógica. E você deve estar pensando, tá, eu sei que eu tenho que ter um raciocínio lógico, matemático, tudo isso aí já é meio baboseira para mim, porque todo mundo fala. Mas enfim, eu vou te explicar ao certo o que é esse raciocínio lógico matemático e como que você pode começar a aplicá-lo aí no seu dia a dia e na prova do Enem. Tem um livro muito interessante que chama O Homem que Calculava. Em uma das partes ali, ele fala que ele começou a contar as coisas e a partir disso ele adquiriu uma facilidade para contar. E tem um exemplo que ele dá lá que é muito bom. Ele olha uma árvore e falava, olha só, precisava contar as folhas dessa árvore. Ao invés de contar uma por uma, eu adquiri uma certa capacidade, que é, eu via em quantos galhos se ramificava o tronco principal e em quantos galhos menores se ramificavam cada um desses galhos. E aí depois eu contava as folhas nos galhos menores e fazia as devidas multiplicações ali. Entende que para descobrir isso ele não inventou nenhuma fórmula, ele não foi nada genial ou extraordinário ou inovador. Ele simplesmente pegou um dado que existia na realidade e a partir desse dado ele conseguiu, sem fórmula, sem um caminho pré-definido, chegar a uma resolução, ou seja, chegar num resultado. E é isso que eu quero de vocês, é isso que eu quero que vocês façam na prova do Enem. Quero que vocês olhem para aquela questão e mesmo que vocês não tenham estudado aquele conteúdo, a partir do contexto que ele te dá, a partir das associações que você pode fazer com a tua realidade, que você consiga chegar num caminho, e esse caminho é a lógica, e a partir desse caminho lógico, chegar numa resolução e conseguir acertar essa questão. Então a lógica nada mais é que isso, pegar aspectos da tua realidade observável, e mesmo sem um caminho pré-definido, traçar um caminho que funcione na resolução de um problema específico. O segundo dos nossos pontos é a própria interpretação. Obviamente, se você já fez o Enem, você sabe que o Enem é uma prova extensa, que ela é cansativa, que tem muitas informações e, portanto, você precisa ter uma capacidade de interpretar. Ah, isso aí é a mesma interpretação que eu tenho em português, que eu vou ter lá na prova de linguagens? Não. Aqui a gente precisa de uma interpretação um pouco diferente, que é aquela interpretação seletiva. O que significa isso? Eu vou ler aquele texto, é um texto enorme, como são as questões do Enem,
E eu preciso primeiro entender o que esse texto está me dizendo aqui como um todo, ou seja, qual que é o problema que ele está me apresentando. O que ele quer que eu tire desse textão. Esse é o primeiro ponto, eu quero que você selecione as informações desse texto. Uma vez que você selecionou, agora você vai coordená-las. Tá, eu vi aqui as informações principais, vi o que ele quer de mim. Agora deixa eu ver como essas informações estão correlacionadas. Vamos pegar aqui um exemplo bem tosco para que você consiga entender. Ele quer descobrir quanto que ele vai usar de papel de parede para cobrir uma parede de um quarto. Vamos dizer que é o meu quarto aqui e ele te dá as medidas. Ele conta que o quarto é do Matheus, o Matheus tem 19 anos, o Matheus está gravando um vídeo para o YouTube agora, ele está usando o celular dele, tem um ring light aqui na frente. Entende que ele conta toda uma história que é completamente dispensável? Mas ele te dá alguns dados ali que são coerentes com a pergunta que ele fez. O quarto do Matheus tem 5 por 5 por 4. Essas aqui são as medidas do quarto dele. Você fala, beleza, já descobri o que ele quer de mim, qual que é o contexto geral, que é o papel de parede. Descobri quais são as informações relevantes para que eu consiga chegar nesse caminho, ou seja, anotei, grifei ali quais são os números. Agora eu quero ver como que essas duas coisas se articulam. Porque não nada adianta, todo mundo fala aqui, tá, você tem que grifar os dados. Mas se você não entende os dados no contexto da pergunta, você fica contando de número ali para você trabalhar e fica travado porque esses números não servem para nada. Fala, tá, beleza, agora eu tenho um número, onde que está a fórmula? Se você não entende a realidade, não usa a tua lógica e não consegue associar essas duas coisas, você fica completamente perdido. Aí você vai, tá, agora eu tenho que fazer as contas aqui, subtrair o chão, porque o chão não tem papel de parede, subtrair o teto, que é do mesmo tamanho do chão, e eu vou lá e chego no meu resultado. Entende isso aqui? Você pegou uma gama de informações que tinha lá, descobriu qual era a pergunta, dentro da pergunta viu quais eram as informações pontuais das quais você precisava, articulou essas informações, chegou no caminho de resolução que levou à resposta. Isso é interpretação. Todo esse processo de seleção do que usar, do que interpretar, no que prestar atenção, no que não prestar atenção, tudo isso é interpretação. Nosso terceiro ponto que compõe o domínio da técnica é o domínio das equações básicas, ou seja, tem um conhecimento basal ali. Obviamente você não precisa ser um matemático, dominar equações de quarto, de quinto grau para chegar e fazer a prova do Enem. Mas tem algumas matérias que são essenciais ali. Tem algumas matérias que você precisa chegar sabendo. Inclusive vou deixar uma listinha delas aqui. Já prepara o print aí, já printa, porque você não pode ir para o Enem sem saber essas matérias. Alguns exemplos, análise combinatória, equação de segundo grau, potência, logaritmo, tudo isso sempre cai no Enem. Você precisa chegar lá sabendo. Por que vai cair só isso? Não. E aí que está o ponto. E entra o nosso quarto ponto, transferência de conhecimento. Não é que vai cair só essa listinha aqui que eu te dei, mas é que estudando tudo, dando prioridade, tendo certeza que você dominou essa listinha aqui, você chega lá e consegue fazer a transferência de conhecimento. O que significa essa transferência de conhecimento? É você pegar, por exemplo, o teu logaritmo, o teu conhecimento de logaritmo e aplicar naquele tradicional exercício de multiplicação das bactérias. Fala, putz, tá, eu tenho um conhecimento que se articula ali. E essa articulação, essa transferência de conhecimento é essencial para que você consiga chegar na prova e fazer bem o Enem. Sem isso você não faz nenhuma das áreas, porque é raro que ele te peça, qual que é a fórmula tal? O que está acontecendo aqui? Com uma pergunta direta? Não, ele te dá um contexto, te conta uma história. Como eu falei antes, essa história muitas vezes é dispensável, mas ela é que está criando uma certa narrativa ali. E muitas vezes você precisa dessa narrativa para descobrir qual das matérias básicas você vai usar. Então, muitas vezes, você tem uma questão ali que não é diretamente sobre potência. Só que, com a potência, você consegue resolvê-la. Transferência de conhecimento. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando cada um desses pontos na prática, tá? Então, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, porque provavelmente na semana que vem ou na outra semana eu vou gravar um vídeo explicando na prática como que eu uso cada uma dessas 4 técnicas aqui. E aí agora você fala, tá, beleza, eu dominei a técnica, desenvolvi minha interpretação, desenvolvi a minha lógica, aprendi os conteúdos básicos, estudei todos os conteúdos, foquei nos básicos, dominei eles, estou conseguindo fazer uma boa transferência de conhecimento, consegui aprender isso, praticar isso. Agora eu posso chegar lá no Enem e acertar minhas 45 questões na prova de matemática, certo?
Não, errado, você ainda não está pronto. Porque a gente tem que entender que, como eu falei antes, o Enem não é uma prova de puro conteúdo. E aqui entra o nosso segundo ponto. Dominar a técnica, primeiro ponto. Segundo ponto, domine o tempo. Domine o tempo. Você tem que ter uma boa gestão de tempo. Sem isso, você não consegue chegar lá e terminar a prova. E não adianta nada você saber resolver todas as questões. Acredito que muita gente que não tira 40 saberia resolver todas as questões se tivesse 4, 5, 6 horas só para a prova de matemática, mas não adianta nada você saber resolver e não conseguir aplicar essa solução por conta de falta de tempo, certo? Então a gente precisa aprender uma boa gestão de tempos. E tem alguns princípios aqui que guiam essa gestão que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro deles é entender que cada questão precisa de um tempo. Cada questão precisa de um tempo. Você fala, é verdade, eu sei, cada questão precisa de 3 minutos ali, é o que eu preciso para resolver essa prova, certo? Certo, mas não tão certo assim. O que acontece é que ao longo da prova a gente tem uma certa variedade da dificuldade das questões. Tem questões que são ridiculamente fáceis, tem questões que são ridiculamente difíceis, tem questões que são fáceis, difíceis e tem aquelas que estão ali no meio. Agora imagine que eu peça para você ir daqui do Brasil até na Antártida, certo? Tem ali, você vai enfrentar gelo, você vai enfrentar o urso polar no caminho, você tem que atravessar o mar nadando, ou senão eu peço para você ir no Brasil e na Argentina. Eu falo, tá, beleza. Na média ali, ó, a gente vai para Argentina, vai para Antártida, tem somado as distâncias dá isso. Na média você tem aí 10 dias para fazer cada um deles. Essa vai ser a distribuição que você vai usar. Primeiro 10 dias para ir para Argentina, depois 10 dias para ir para Antártida. Você não vai usar isso, obviamente, certo? Porque existe uma distribuição que é proporcional à dificuldade. E nas questões aqui é a mesma coisa. Nós temos que ter uma distribuição de tempo proporcional à dificuldade e proporcional à tua aptidão a resolver. Digamos que cai uma questão, por exemplo, de função de segundo grau e você não estudou função de segundo grau, ainda que ela seja uma questão fácil. Você fala, tá, aqui eu sei que é uma questão fácil, eu sei que se eu usar uma boa transferência de conhecimento aqui, talvez eu consiga resolver, mas eu não consigo resolver ela em 3 minutos, eu vou precisar de 4, certo? Beleza, então, vamos usar os 4. Agora, digamos que a gente tem uma outra questão fácil, de análise combinatória, só que dessa vez você estudou a matéria. Então, opa, ela é fácil e eu estudei, então eu não vou usar os 3 minutos. E também não vou usar os 4 que eu usei no outro. Aqui eu vou usar 1 minuto. Então é muito importante a gente balancear o tempo que a gente deixa para cada questão, baseado na nossa dificuldade e na dificuldade da questão em si, na dificuldade intrínseca da questão. Esse é o primeiro ponto. Não deixe o mesmo tempo para todas as questões. O segundo ponto para você ter um bom gerenciamento do teu tempo é observar os modelos de questão. Sabe quando eu falei da bactéria ali atrás no vídeo, você falou, ah tá, sei qual questão que é. Ainda que eu não tenha especificado, ainda que eu não tenha descrevido com profundidade qual que era a questão, ou aqui eu estava me referindo, isso é porque se você já fez o Enem algumas vezes, fez com uma certa atenção, você fala, tá, nossa, eu sei que isso aqui de fato cai. Você tem um modelo de questão na tua cabeça. Você não sabe se ele vai te falar de bactérias, se ele vai te falar de população, se ele vai falar de crescimento ou de decrescimento, mas você sabe que existe um modelo de função logarítmica que sempre cai, que é aquele modelo contextualizado. Fala, beleza, olha só, eu sei que isso aqui vai cair. E por que é importante você ter esses modelos, não só esse, mas todos os outros, consolidados na tua cabeça? Porque uma vez que você pega uma questão que está dentro desse modelo e bate o olho, você fala, tá, eu sei como resolver, é fácil para mim. Porque eu entendo, eu domino esse modelo aqui, eu já fiz ele várias vezes ao longo do ano. Então, o segundo ponto que você precisa para ter um bom gerenciamento do tempo é dominar o modelo de questão. Entenda as questões que caem sempre, pegue listas antigas, veja o que se repete ali, o que é comum e grave isso na tua cabeça. Você vai chegar no Enem, vai bater o olho e vai falar, tá, eu sei como que faz isso aqui, porque eu já fiz milhares de vezes. E dentro desse contexto de ter uma repetição exaustiva, até que você domine uma certa coisa e consiga fazer ela com praticidade, entra também o treino de questões. Digamos aí que você faz 10 questões todos os dias, 20 questões todos os dias. E aí você chega no Enem e tem que fazer 90. Percebe a disparidade disso? E aí tem dois problemas. A tua mente vai gritar, porque você não está acostumado a ficar focado tanto tempo, a gastar tanto tempo aí em exercício. E o teu corpo vai gritar. Você fala, nossa, essa cadeira aqui começa a me incomodar, tá dura demais essa cadeira, minhas costas estão doendo. Você começa a estalar os dedos, porque não existe posição para você.
Você nunca ficou sentado ali tanto tempo, entende? Então, você precisa treinar o teu corpo e precisa treinar o teu raciocínio. Por isso é muito importante que a partir de hoje, vocês estão começando a estudar agora, já se preparem para o Enem com um aumento progressivo de questões. Comece ali com o tanto de questão que você aguenta. Ah, eu aguento 10, eu aguento 15, beleza. Na próxima semana eu vou fazer 25 então, se eu estava com 15. Na outra, 35. Até que quando você chegar no Enem, você vai estar fazendo 90, 100 questões todos os dias, a ponto de chegar lá e essas 90 questões não serem tão exaustivas para você. E o terceiro e último ponto de gerenciamento de tempo está intimamente relacionado ao domínio da técnica. Se você domina a técnica e consegue fazer uma coisa simples, que é selecionar informações que evitam erros bobos, você consegue economizar muito tempo por dois motivos. Primeiro, você não precisa ficar revisando tanto. Se você vai para a prova sempre com aquele medo, nossa, será que eu vou errar? Será que eu vou perder alguma bobeira aqui? Será que eu vou deixar alguma coisinha passar? Se você adquirir o hábito de selecionar bem as informações e não ter erros bobos, você já perde esse medo. E segundo, você economiza o tempo que você gastaria com informações desnecessárias. Nossa, olha só, eu ia ler esse texto todo aqui, ficar relendo, tentando entender o contexto, sendo que eu posso ter informações selecionadas aqui. Isso, além de ser um domínio importante da técnica, é um gerenciamento muito importante do teu tempo. E o nosso último ponto, além do domínio da técnica, além da gestão do tempo, é o refino e domínio de um modelo. O que é isso? A gente fala muito disso aqui na página do Instagram, o Lastro, página minha e do Theo. Se você não segue, já siga a gente ali, porque nós falamos bastante sobre isso. E o refino nada mais é que você pegar um certo modelo de prova e entendê-lo profundamente. Por exemplo, hoje eu chego no Enem em matemática. Eu sei mais ou menos o que vai cair ali, porque eles cobram sempre as mesmas coisas. Obviamente, isso é uma estimativa, né? Eu sei estimativamente o que vai cair. Mas por quê? Porque eu sou muito inteligente? Não, porque eu fiz tanta questão, fiz tantas provas antigas do modelo do Enem, que eu sei quando um texto é escrito para o Enem, que eu sei quando uma questão ela é elaborada no estilo Enem. Tanto é que a gente vai ganhando essa percepção e consegue comentar isso com vocês, certo? Então, esse processo de refino, que ele é um pouquinho mais aprofundado, eu vou tirar um outro dia para falar só dele, é o nosso terceiro ponto. A princípio, vocês não precisam se preocupar com isso. Preocupem-se com o domínio da técnica, com aqueles 4 pontos que eu falei. Preocupem-se com a gestão de tempo, que deve ser treinada desde agora. Não deixe para treinar a tua gestão de tempo lá na semana do Enem, porque não vai dar certo. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, como eu falei. Na semana que vem ou na outra eu vou fazer um vídeo só sobre esse conteúdo aqui aplicado na prática. Certinho? Um grande abraço e até mais.